refletindo sobre as questões éticas. Então, eu particularmente acho que devia ter, se não eventos, mas uma disciplina todo semestre, ou a ética devia estar, né, inserida dentro da matriz curricular, e toda disciplina a gente devia ter esse momento para a gente refletir sobre ética. É Mas, verdade. e quem nos ajuda muito, né, quem nos dá muito apoio, né, nesse caso, é o conselho. E eu também acho que os alunos têm que conhecer o conselho, se aproximar do conselho desde a da formação, né, desde a graduação. Então, por isso a gente fez esse convite ao conselho. Quero agradecer muito, né, em nome da Faculdade Pitágoras, por vocês terem aceitado, se disponibilizado pela sua presença aqui hoje. Aí eu queria que você conversasse com a gente um pouquinho hoje sobre o que é o conselho, né, de psicologia. Depois a gente vai fazendo outras perguntas, tá bom? Tá certo? Então, Carla, me apresentar um pouquinho também para vocês. Meu nome é Léa Araújo Montenegro, sou psicóloga, trabalho no conselho como voluntária, faço parte dessa plenária, sou uma das conselheiras e hoje eu estou na comissão de ética. Eu ocupo lá esse espaço como presidente da comissão. Então, eu trouxe hoje para vocês um pouco do trabalho do Conselho, né? Aproveitar aqui a oportunidade para apresentar o Conselho Regional de Psicologia do Ceará para vocês, né? E trouxe alguns aspectos dentro do nosso Código de Ética e das resoluções que eu penso que podem nos ajudar a pensar essa questão da ética e psicologia dentro desse tema, né, e das questões que nos provocam aí dentro do autolesionamento, né, assim, da autolesão, tá? É bom, eu trouxe um material, eu posso compartilhar aqui contigo? Pode sim, Tá, Leia. Você está vendo um quadrado, assim, do lado da gravação, do lado do microfone, né? microfone, tem uma caixinha com a setinha plantada para cima. É ali que você Certo, compartilha. tá. E eu queria saber, assim, eu não consigo ver você assim mesmo, mas assim, quantas pessoas a gente tem, só para eu ter uma ideia, qual é o Deixa eu nível do confirmar. semestre, né? Saber um pouquinho dos alunos, né? Que a É, gente. nós estamos em 15 agora. Certo. A, essa disciplina, Psicologia, Ciência e Profissão, é uma disciplina logo do início do semestre, Leia. Então, a maioria dos alunos são do primeiro ou do segundo. Mas Ah, tem tá alguns certo. alunos, assim, fatoriais, né? Aqueles que não conseguiram fazer Ah, na época, e hoje estão aí, né, no sétimo, acho que tem as meninas do sétimo, se eu não me engano. Mas a grande maioria da turma é do iniciozinho do semestre. tá certo. Tá bom. Então, vamos lá. Vou tentar apresentar aqui para vocês. Eu já abri a janela. É um PowerPoint. Bom, tá. Acho que tá abrindo, né? É, demora um pouquinho, às vezes. Então, eu, eu trouxe aqui para vocês esse material do Código de Ética Profissional do Psicólogo. Tu já está visualizando, Carla? Sim, a gente já está conseguindo ver. Tá, certo. Então, o nosso código de ética ele é um norteador para a nossa profissão, mas na verdade ele vem sendo ah, complementado por várias resoluções, tá certo? Estava tentando apresentar só um slide, não está indo. Bom, está sendo possível agora, Carla? Tá vendo? Só um slide. Tudo bem? Tu tá me vendo, Carla? Porque eu não tô vendo mais você. Então, sim, sim, a gente está vendo, Tá, a gente está vendo teus tá slides. ok. Tá, João. Obrigada. Bom, então, para que vocês possam entender, o Conselho Regional, né, hoje nós somos 24 no país, ele faz parte de um sistema de conselhos que é regido pelo Conselho Federal de Psicologia, que funciona em Brasília,
E aí ele é composto, né, o sistema conselhos, pelo Conselho Federal de Psicologia, Conselhos Regionais, Assembleia de Políticas da Administração e das Finanças, que é a PAF. A PAF é uma assembleia que acontece anualmente e ela é que traça todo o panorama, o planejamento estratégico, inclusive decisões relativas às eleições, né? Então, assim, nesse período, por exemplo, da pandemia e resoluções para o próximo ano, a gente vai ter uma PAF agora no comecinho de dezembro. Então, é uma assembleia geral, né, onde nos reunimos, pelo menos 3 pessoas ou 2 de cada regional, dependendo do número de psicólogos que são convocados, né? Esse ano vai ser tudo online, essas reuniões, mas assim, a Assembleia de Políticas da Administração e das Finanças, a PAF, ela também né, faz parte do sistema, né, e é um espaço importantíssimo para a gente decidir como vai funcionar anualmente o sistema conselhos, tá? Então, o Conselho Regional hoje, aqui no Ceará, né, a nossa sede, ela funciona ali na Carlos Vasconcelos, tá certo? Próxima à Avenida Antônio Salles, né? Então, hoje nós temos servidores técnicos concursados, mais comissionados, temos uma plenária constituída por cerca de nós somos 18 conselheiros eleitos, sendo 9 efetivos e 9 suplentes. Temos comissões técnico-políticas, comissões permanentes e um centro de referência técnica em psicologia e políticas públicas, que é o CREPOP. Bom, dentro das comissões técnico-políticas, e isso eu trago para vocês, porque nós também temos alunos que participam dessas comissões. Nós temos comissões relativas aos direitos humanos, à saúde, à avaliação psicológica, chamada CAPS, né? Nós temos também comissões voltadas para a educação, para a psicologia do esporte e para a assistência social. Então, o que são essas comissões? A gente costuma fazer um paralelo, né, como se fosse os nossos ministérios, tá certo? Então, um conselheiro ou outros psicólogos que se engajam nessas causas, eles compõem uma equipe, né, uma comissão, e vão desenvolvendo, além de temas, encontros, reuniões, para fomentar, né, assuntos pertinentes, né, discutem questões junto a instituições, junto a entidades, né, para a gente melhorar a nossa atuação enquanto psicólogos, tá certo? Então, dentro dessas comissões que são técnico-políticas, nós também recebemos estudantes, tá certo? Também recebemos alunos. E as comissões permanentes que funcionam, né, em toda plenária que vai ser eleita, ela sempre se elege com os componentes da diretoria, que são 4 pessoas, mais 2 presidentes fixos também, que seriam o presidente da COF, que é a Comissão de Orientação e Fiscalização, e o presidente da Comissão de Ética. Então, essas duas, né, vamos dizer, são o pulmão e o coração do nosso Conselho Federal, né, que é a Comissão de Fiscalização e a Comissão de Ética. Então, para vocês conhecerem um pouquinho o nosso trabalho, dentro da COF, o que é que a COF faz? Ela conduz as ações, ela está ali para responder a consultas e tomar as medidas relacionadas à orientação e fiscalização do exercício profissional. Informar a sociedade e aos psicólogos o respeito das normas e princípios éticos da profissão. Então, durante a nossa atuação enquanto psicólogos e também agora, nesse momento, seja enquanto professor, seja enquanto aluno, vocês podem estar ligando para o conselho ou consultando através do e-mail. Qualquer dúvida que vocês precisem, é a COF quem vai estar fazendo essa ponte, né? Esse contato que a gente precisa, é a COF quem nos responde. A comissão de ética, ela é responsável por conduzir as representações e os processos éticos. Então, caso algum paciente, né, algum indivíduo tenha uma insatisfação com os nossos serviços, quando ele chega para fazer uma denúncia, para fazer uma reclamação, geralmente chega através da COF ou da COI, né? Que agora é chamada Comissão de Ética e não mais Comissão de Orientação e Ética, tá? Nós somos agora Comissão de Ética. Então, é através da COI, né, que um indivíduo, que o nosso cliente, que o nosso paciente, ele pode ter ali atendido as suas reclamações e, por vezes, uma denúncia via a ocasionar um processo ético, né? Nós temos uma comissão, é um grupo de psicólogos que recebe essas
denúncias, né, possíveis processos e representações, e a gente analisa e tem todo um processo, né, inclusive com normas bem específicas para a gente conduzir esse trabalho. Bom, então a comissão de ética, ela tem esse trabalho investigativo também. Então a gente, quando recebe uma denúncia, a gente vai procurar informações, caso aquela denúncia não tenha tudo contido ali, né? Então a gente busca coleta de provas, tomada de esclarecimentos, oitivos de testemunhas. Então muitas vezes a gente escuta as partes. Em outro momento, na audiência, as partes têm o direito de trazer testemunhas sobre o caso. A gente também consulta a COF, muitas vezes a Comissão de Orientação e Fiscalização, ela precisa fazer diligências, às vezes ela precisa ir até o consultório do profissional, precisa fazer algumas visitas para a gente poder realmente tomar essas informações, né? E aí falar um pouquinho para vocês sobre o Código de Ética Profissional do Psicólogo. O nosso código, ele é relacionado com a Declaração Mundial de Direitos Humanos, né? Trazer um pouquinho aqui, um breve histórico para vocês conhecerem. E aí a gente lembrar que a ética, ela vem realmente de algo que é próprio de cada um de nós, né? Então, ethos é um modo de ser, nasce da reflexão sobre os fundamentos da nossa ação, é aprender a lidar com o outro e com a nossa consciência. A ética é uma espécie de particularização daquele falante com a lei, o que difere da moral, que é um conjunto de costumes, aquilo que se impõe a nós, que de certo modo a gente tem de se constranger, né? A moral vale para todos. Bom, e aí sobre os direitos humanos, a Declaração Mundial de Direitos Humanos ocorreu em 1948 através de uma Assembleia Geral das Nações Unidas. O Brasil assinou essa declaração na mesma data que foi lançada. Direitos humanos são aqueles comuns a todos a partir de uma matriz de direito à vida, sem distinção alguma decorrente de origem geográfica, caracteres do fenotipo, cor de pele, traço do rosto, cabelo. São aqueles que decorrem do reconhecimento da dignidade intrínseca de todo ser humano. Bom, e aí, dentro dos direitos humanos, a gente destaca alguns, né, que a gente acredita que o nosso código realmente é baseado, como no artigo 1º, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. No artigo 3º, toda pessoa tem direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal. No artigo 5º, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. A partir desses artigos, nós montamos os nossos princípios fundamentais, que são os primeiros que vocês vão encontrar no nosso código de ética. Eu vou passar adiante, porque isso vocês podem, inclusive, consultar, tá certo? Bom, então, o nosso código de ética, ele foi elaborado, o primeiro deles, em 1975. Nessa época, havia menos de 5.000 psicólogos no Brasil. O trabalho do psicólogo era concebido como marcadamente individual, clínico, de consultório particular. E novas demandas sociais surgiram, um novo código foi aprovado em 1979, na época eram cerca de 20.000 psicólogos no país, e já se percebia uma maior preocupação com a transparência profissional perante o cliente e com a qualidade dos serviços oferecidos. Então, Bom, criação e transformações do Código de Ética Profissional do Psicólogo. Quando a profissão completou 25 anos de regulamentação, o Conselho Federal de Psicologia aprovou o terceiro Código de Ética em 1987. Ele tornou o psicólogo responsável pelo desenvolvimento da psicologia como ciência e definiu seu compromisso social. Essa é a cara do nosso código, né? Podemos dizer que ele está vigente desde 2005, mas novas resoluções continuam sendo acrescentadas. Ele é fruto de amplos debates ocorridos entre os anos de 2003 e 2005, envolvendo 15 fóruns regionais de ética que culminaram com o 2º Fórum Nacional de Ética. Ele é fruto de trabalhos de uma comissão de psicólogos e professores convidados, de trabalhos da Assembleia de Políticas Administrativas e Financeiras do Sistema Conselho, aquela PAF que eu estava apresentando para vocês no início, né? Então, o código ele também passa pela Assembleia, tudo sob a responsabilidade do Conselho Federal de Psicologia. Então, hoje, o nosso código ele se divide em 7 princípios fundamentais, 20 artigos das responsabilidades, vedações, relação com outros profissionais, sigilo e publicidade, e 5 artigos que tratam das disposições gerais e penalidades, né? Então, a gente entende que toda profissão define-se a partir de um corpo de práticas que busca atender demandas sociais,
código de ética expressam, né, os códigos de ética expressam sempre uma concepção de homem e de sociedade que determina a direção das relações entre os indivíduos. Então, como a gente apresentou ali no início, né, o nosso código ele foi mudando à medida que nós, enquanto psicólogo, né, a nossa comunidade, a nossa categoria ia se formando e o contexto da época também. Um código de ética não pode ser visto como um conjunto fixo de normas imutável no tempo. Então, o nosso código ele tem essa proposta de deixar margem para a nossa reflexão, né? Diz muito da nossa postura ética, das nossas decisões, dos impasses, das decisões que a gente vai ter que tomar ali diante do caso, né? Bom, aqui eu destaquei alguns princípios fundamentais, né, para que a gente possa fazer essa relação com a Declaração dos Direitos Humanos, né? Isso também tem no nosso código, né? Então são as primeiras páginas, os primeiros contatos, né, de vocês com o código é a partir dos princípios fundamentais. Então isso vocês podem consultar, tá bom? Vou passar adiante, mas acho importante trazer essa informação para que vocês possam consultar e entender essa relação com o que de fato diz do nosso trabalho, né? Bom, são os 7 princípios fundamentais. E aí, antes de eu falar do código de ética, gente, desculpa, perdão, mas eu acho que tá vindo muito som aqui de fora. Eu vou encostar a porta, tá? Desculpa. Tá Só um bom, pouquinho, né? Carla. Vou Faz fechar parte aqui da pra gente aula, ficar... desse modelo de aula. A gente tá Isso, desculpa. tranquilo. Perdão. Bom, eu lembro que acredito que a aula está sendo gravada. Se você quiser fazer uma edição, me perdoe, desculpa mesmo. Bom, então, antes de eu entrar no código de ética, o que foi que eu fiz, né? Quando a gente conversou, Carla, eu procurei relacionar, né, artigos importantes, né, para a gente se deter quando o assunto é autolesão, tá? Então, antes da gente entrar nesses artigos que eu queria destacar para vocês, para a gente poder pensar juntos aqui, eu trago o que eu entendi sobre autolesão. Inclusive a Carla me passou um pouco do que ela vem trabalhando já com vocês, né? E aí eu falo desse termo autolesão porque o que eu pude pesquisar sobre o assunto, que a partir do CID-10 não se fala mais em mutilação, né? Porque esse termo traz consigo o conceito de retirar partes, não de lesionar. Né? Bom, e aí o que a gente entende sobre a autolesão? São comportamentos mais frequentes, né, que acontecem com os indivíduos que a gente trabalha, como se cortar, bater em si mesmo e queimar-se, são os comportamentos mais frequentes, né, dos casos que a gente recebe. Entendendo como causas, tem fatores heterogêneos, porque, na verdade, eles são particulares, né? Cada pessoa tem uma forma de lidar com esse sentimento, tem uma forma de viver e de expressar o que ela está sentindo. As causas também podem ser alguns transtornos psiquiátricos, mas não se resume a isso. Tem causas culturais, sociais, como relacionamentos interpessoais, né? A formação de vínculos, seja familiares ou com um ciclo de amigos, né? Questão de aceitação, sofrimento de bullying, né? Rejeição, abandono, desamparo, né? Sensações e sentimentos que podem advir a partir dos vínculos que o jovem, né, geralmente os mais atingidos, né, vamos dizer, os que sofrem mais com esse tipo de transtorno, né, de comportamento. Bom, me parece que diz disso, né, que os vínculos também podem estar ocasionando, né, nessa formação de vínculos, o comportamento de autolesão. Quais os efeitos disso? Aliviar sentimentos e sensações ruins, manipular comportamentos de outros, ou ainda a sensação de se habituar com a dor, porque parece que a dor física, ela é mais acessível, né? Ela é mais suportável do que uma dor psicológica, né? E em outros momentos também validar essa dor. Peraí, o que é que eu estou sentindo, né? Concretamente, o que é isso que eu estou sentindo, né? Então, parece que a pessoa precisa consolidar essa dor, né? Desse sentimento através dessa autolesão.
Bom, e aí pensando nisso, né, dentro desse contexto, quais são as nossas responsabilidades enquanto psicólogo, tá? E aí eu destaco aqui no artigo 1º, temos os deveres fundamentais dos psicólogos, tá? Então, o que é que diz o artigo 1º? Eu cito aqui as 3 alíneas dentro do nosso código que eu penso que pode ter a ver com esse trabalho, né? São deveres fundamentais dos psicólogos assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórico e tecnicamente, porque a ideia é que você realmente possa trabalhar com aquele cliente, né? Caso você veja que é uma situação que realmente vai além do que você possa ajudar e contribuir, porque talvez eles tragam algumas questões que são muito próximas da gente, né? Por vezes mexem conosco também, né? Em outros momentos não temos conhecimento para tanto, né? Então é a gente de fato assumir ali a responsabilidade. Se eu posso trabalhar com esse cliente, eu permaneço, senão eu faço o encaminhamento. No artigo 1º, a linha é estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem os direitos do usuário ou beneficiário do serviço de psicologia. Aqui a gente está falando do contrato terapêutico. Então, quando você vai estabelecer um acordo com o seu cliente, você marca desde as questões financeiras, que vocês ali vão combinar, vocês também vão marcar o tempo da sessão, a frequência, se é uma vez por semana, se é 2 vezes, se é quinzenal, como é que vai acontecer. Então, nesse primeiro contato com o teu paciente, se é um trabalho voluntário, não é? Se vai ser um trabalho remunerado, de fato, uma prestação de serviço, seja no hospital, na instituição, seja na clínica, você de fato precisa fazer um acordo, um contrato, né? Falar das faltas. Então, esse acordo ele é importantíssimo, né? O que a gente chama de contrato terapêutico. Inclusive, aí, eu acho que nestes casos, né, é importante ter um termo de consentimento, né? Caso você venha desenvolver uma pesquisa, né? Ou se você achar o caso muito grave que precise, né, realmente já aí fazer algum contrato por escrito com esse seu cliente, né, com o cliente. Penso também que aqui é importante, nesse acordo, você já deixar claro a combinação de que se houver, né, na sua relação com ele, algum sinal de que ele corre risco de vida, que você vai precisar entrar em contato com os familiares, né? Então, nas primeiras sessões, você ir Léo, buscando um contato, né? Pois não. Oi. Léo, tem até uma pergunta para te fazer, né? Sobre essa questão Sim. do contrato, né? Eu percebo que muitos psicólogos têm uma certa resistência, acho que isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar na nossa formação, a fazer o contrato escrito, né? Porque no contrato escrito, a gente faz muito, é muito comum se fazer esse contrato verbal. Olha, a sessão é tal dia, tal horário, se você faltar, tem gente que cobra, tem gente que não cobra, enfim. Mas há uma dificuldade enorme do profissional em fazer um contrato escrito. E isso pode ser um problema no futuro, né? Sim. Principalmente em casos de queixas do paciente, em casos de quem atende criança, né? É muito comum esse conflito Isso. entre mãe e pai, essa questão, quem é você atendendo meu filho, onde é que fica, enfim. Então, a gente precisa muito trabalhar essa cultura do contrato, porque quando você vai no conselho pedir ajuda, acho que é importante que você frisasse também, a primeira coisa que o conselheiro vai fazer é, cadê o teu contrato? Quais são as regras que você estabeleceu junto com o teu Isso. cliente para ele estar, se ele está ou não está no direito de reclamar. Porque senão vira aquela questão, fica a sua palavra contra a palavra do cliente. Então, Exato. por isso que Penso que sim. tem alunos aqui do oitavo, que são meus alunos de outra disciplina, que a gente estudou o contrato, né? Então, é muito importante deixar isso claro, porque o conselheiro, gente, ele precisa ter material para trabalhar. Ele não pode, muitas vezes, alguns psicólogos reclamam, assim, alguns colegas reclamam, porque eles se sentem um pouco desamparados no conselho, quando vão pedir algum pedido, né, ou pedir algum auxílio, mas o conselheiro só pode te auxiliar se você tiver material para isso, né? Então, por isso que Sim, é muito sim. importante documentar, né, fazer o contrato, documentar os atendimentos, para que no futuro, caso haja necessidade, um conselheiro possa te ajudar, né, numa possível defesa, ou então ajudar nessa mediação que é feita, né? Exato. Bom, você tocou em vários aspectos bem importantes, Carla. O primeiro deles é realmente esse contrato terapêutico, né?
E tu traz também uma questão na relação com os pais. Eu trouxe aqui para vocês, além de serem Uhum, artigos que eu destaco para esse trabalho com autolesão, é também um resultado do nosso trabalho na comissão de ética. Então, quando tu fala da relação com os pais, a gente pode citar o artigo 1º, a linha G, que fala informar quem de direito os resultados decorrentes da prestação de serviço psicológico, transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário ou beneficiário. Então, muitos dos nossos colegas, ao trabalhar nesses casos, atendendo a criança, filha de pais separados, acontece uhum. muito né, assim, de uma atitude, inclusive se baseando em um outro artigo do nosso código, né, que basta você ter autorização de uma das partes para iniciar o trabalho, mas eles perdem tanto, né, assim, na nossa concepção, eles perdem tanto, vamos dizer, conteúdo para o trabalho com o seu cliente, que é a criança, né, quanto eles perdem, vamos dizer, eles acabam criando não sei se eu posso dizer assim, um inimigo, mas uma pessoa que realmente vai estar dificultando o teu trabalho com o teu cliente, que é a criança. Então, às vezes, alguns colegas de profissão se perdem nesse processo e começam a fazer um trabalho apenas com uma das partes. Vamos dizer, foi a mãe que me contratou, então eu vou trabalhar com a mãe. Mas, como diz o artigo 1º, a linha nesse contrato eu tenho que dizer, o seu filho tem um pai, vocês estão separados, mas eu preciso conhecer a relação da criança, que é o meu cliente é a criança, não é a separação dos pais, então eu preciso conhecer a relação da minha criança com os pais, né? Como essa relação parental. Então a senhora permite que eu entreviste o seu ex-marido, que eu conheça, né? Eu preciso saber da relação dele com o filho, eu preciso escutar dele. Então, nesse acordo, você já traça as condições. E a sessão que eu vou ter com o seu ex-marido? É a senhora quem vai pagar? É o seu marido que paga? Vocês têm esse acordo? A senhora pode passar o meu número para ele me ligar e a gente marcar um horário? Então, assim, muitas vezes, né? A gente passa por esse problema dentro da comissão de ética, porque esse trabalho da psicóloga que começa com a criança e muitas vezes o acordo com uma das partes, né, no caso de uma separação, as psicólogas acabam por emitir documentos, que é um outro artigo que eu vou trazer aqui também para vocês, que a gente precisa ter cuidado e ter uma resolução só para ele. E aí, nessa emissão de documento, ela acaba, por vezes, a se posicionar, que também não devemos fazer, né? E nenhum dos nossos documentos, relatórios ou laudos, a não ser que você tenha, no caso dos laudos, uma avaliação psicológica para amparar ali a tua avaliação, né? A tua opinião. Mas em muitos dos casos, né, nos documentos, a gente não tem uma opinião ou algo fechado, no caso, por exemplo, de uma alienação parental. Eu não tenho muitos recursos para dizer que aquela criança está sofrendo alienação parental, mas eu posso falar de indícios, eu posso Hum. falar que há situações que denotam, que demonstram, não é? Porque a gente trabalha com a subjetividade. Então, algumas das nossas colegas, além de fazerem esse trabalho com uma das partes, né? Então, elas não fizeram um bom contrato na nossa concepção, porque elas deixam de informar quem de direito os resultados decorrentes da prestação de serviço psicológico. Muitas vezes, aquele que ela não faz contato é que denuncia. Se a mãe contratou e a psicóloga não escutou o pai, é o pai quem denuncia o profissional. E vice-versa, né? Se a psicóloga foi contratada pelo pai e não tem contato com a mãe, muitas vezes a mãe também quer saber o que está acontecendo com o meu filho. Eu nem soube, às vezes eu soube pelo meu filho. Como assim? O meu filho me conta que está fazendo um processo psicoterápico. Então, assim, enquanto profissional, nós temos esse dever de informar a quem de direito, né, no caso os pais, esse trabalho que a gente está fazendo. Então, nesse sentido, Carla, você levanta um aspecto bem importante, né? E às vezes nessas primeiras sessões de escuta é muito assim é uma fronteira, né? Assim muito delicada, mas às vezes você pode, né? Acontecer de se influenciar, né? Pelo discurso daquela mãe ou daquele pai, e aí por vezes a gente acaba tomando decisões e, vamos dizer assim, às vezes pode acontecer, né, de nesse trabalho o psicólogo
confundir, né? Substituir ali quem é o seu cliente, que muitas vezes é a criança e não o casal. Né? Então, assim, vejam, o código de ética nos dá um norte, mas são dilemas, são impasses que a gente lida na nossa prática e a gente precisa tomar uma decisão. Então, é por isso que também a gente aconselha, né, a importância de uma supervisão, a importância de você estar estudando, né, não só ter a sua prática, né, mas é esse tripé do estudo e de uma supervisão também. Carla, será que eu te respondi? Era nesse Porque sentido que esse você é um falava? dilema. Esse é um dilema muito grande, né, para quem trabalha com criança e adolescente, e geralmente Sim, essa questão da autolesão está muito relacionada com a questão da infância e da adolescência. É realmente bem difícil, e eu sim, percebo, né, como professora, essa dificuldade que os alunos têm quando se formam, né, de estar estabelecendo esses contratos, porque surgem todos esses sim, problemas, né? O que eu vejo no consultório, no meu consultório, é que muitas vezes, quando uma parte, né, da família contrata o profissional, a outra parte sente que esse profissional, ele já está, como é que se diz? Já está enviesado, né? E existe também, por isso que sim. é importante ter o contrato. Geralmente, o pai não quer pagar quando o pai ou a mãe, né? Eles não querem Sim, pagar a sessão, eles acham que tipo, já estão pagando e aquele feedback é obrigatório, e é obrigatório, você tem a obrigação de dar o feedback. Mas então a gente sim, percebe, e eu vejo entre outros colegas, né, muito dessas queixas, né? Inclusive, uma coisa que eu já faço há algum tempo, que esse primeiro contato que a gente tem com a outra parte que não contrata, eu sempre digo que é uma visita de cortesia para você me conhecer e conhecer o local que seu filho está frequentando. Mas a gente tem muito esse problema. E se tiver no contrato que alguém tem que pagar, né, que esse feedback é pago, que esses sim, respaldos são pagos, sim. você profissional se protege, né? E, obviamente, Exatamente, exato. então, esse é Uhum. só o começo da terapia, né? Assim, o contrato, ele é só o início. Exatamente. E Mas certamente a gente percebe, né, entre os colegas, a gente percebe entre os alunos essa dificuldade de estar ali desde o início já contratuando tudo, pactuando tudo. Lembrando que esse é um trabalho muito sério, de sim, muita sim. responsabilidade. A Léa Isso. sinalizou que a primeira normazinha é você só fazer aquilo que você se sente, digamos assim, que você está empoderado para fazer aquilo. Lembrando que Isso. hoje a graduação em psicologia, ela é generalista. Então, é por que a gente está fazendo esse evento, né? E às vezes a gente faz aprofundamentos em determinados eventos, porque essa é uma temática que eu considero extremamente difícil. E às vezes eu me assusto quando eu tenho alunos recém-formados, né, com um ano de formação, já fazendo atendimentos de suicídio, fazendo cursos e propagandas disso e daquilo. Então, por isso que é muito importante a gente lembrar que hoje a formação do psicólogo na graduação ela é generalista. É essencial que o psicólogo formado vá buscar aprofundamentos, como você Isso. falou, né, com Uhum. supervisão, com treinamento, com formações, pós-graduações, para que de fato Isso. eles estejam Isso. capacitados com aquela temática, porque senão eles já estão infringindo a nossa ética, né? Exato. Então você falava também da importância de um contrato por escrito. Como muitas vezes, né, assim, pode parecer que um contrato escrito, não sei, rege diz de algo comercial, né? Talvez tenha uma alusão a esse tema, mas muito pelo contrário, eu penso que esse contrato, como tu falou, por escrito, ele vai reger uma prestação de serviço, que é o que a gente está fazendo. Eu recebo por hora, né? Então, o meu Uhum. trabalho eu recebo por hora. Você me contrata naquele horário fixo, eu preciso bloquear aquele horário, eu não faço outra coisa. Eu fico só aqui esperando, eu estou à sua disposição, né? Então, ali pode estar escrito essas normas, essas combinações, né? E é importante que fique claro para as duas partes. Então, tem que cobrar, né? Você é um especialista na área. Pode cobrar pela sua hora, e isso está escrito, e isso está sendo, você se certificar que isso está sendo entendido pela outra parte, né? No caso, que via assinar. Mas sim, há a possibilidade de você fazer um contrato por escrito, né, e ser assinado junto com o seu cliente. Agora, eu também percebo, como a Carla, que não há uma cultura, né, entre nós a respeito disso, né, de fato, às vezes depende também da abordagem, né, mas
Mas, enfim, é muito importante isso que a Carla está trazendo do contrato por escrito, né? Que realmente lhe protege. Bom, e aí, diante disso, eu trago aqui também no artigo 2º, ao psicólogo é vedado. Por quê? Porque tem algumas ações, né, também que são, vamos dizer, infringidas, né, pelos nossos colegas, dentro desse artigo 2º, que a gente recebe muito em termos de denúncia, e também eu penso que diz desse trabalho com a autolesão, no artigo 2º, ao psicólogo é vedado a linha G, emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica. Porque às vezes você precisa passar uma declaração, um atestado, ou a família, ou o médico, né? Eu fico pensando que quem trabalha com pacientes com autolesão trabalha com uma equipe multi, né? Uma equipe multiprofissional ou interdisciplinar, tá certo? Então, às vezes você precisa passar um relatório para essa equipe, precisa passar informações para essa equipe. Então, temos uma legislação que fala somente sobre isso, que é o nosso manual de orientação aos documentos, né? Manual de elaboração de documentos. Então, a gente precisa entender essa resolução, conhecer para que serve cada documento que você vai emitir e tem um padrão, né, que a gente precisa seguir. Então, é muito importante na emissão desses documentos a gente ter acesso, né, assim, se debruçar sobre essa resolução para desenvolver esse trabalho, esse documento que você precisa fornecer. E todos os nossos clientes têm direito a esse documento. Então, se você vai atender o pai naquele caso de separação, se você vai atender o pai e ele pede um relatório, ele tem direito de receber e você precisa fazer. Aí, nesse caso, eu lembro agora de um comentário da Carla, quando ela fala do conselheiro, né, no caso do fiscal, que vai lhe prestar orientação. Realmente, o fiscal, ele vai lhe dar as orientações, ele vai lhe falar das resoluções, né? Ele pode estar tirando as suas dúvidas. Agora, uma coisa que o fiscal não vai poder fazer é ler o seu relatório e dizer o que é que está certo e o que é que está errado, porque é um pouco do que a Carla falou. Muitas vezes, nós, enquanto categoria, a gente confunde o papel do conselho. O papel do conselho é orientar, mas ele não vai poder, por exemplo, fazer uma supervisão do teu relatório, né? Porque muitas vezes a nossa necessidade é essa. Por favor, dá uma olhadinha, vê se eu escrevi tudo certo. E aí a importância da gente ter a nossa supervisão, né? A gente ter o nosso espaço para tirar dúvidas com um outro profissional que a gente confia. O conselho, ele presta essa orientação, mas ele não pode ir muito a fundo, né? Assim, ele não vai ver todos esses detalhes porque não diz da nossa missão, né? Do nosso papel, tá certo? Bom, no artigo 2º, a linha J, temos estabelecer com a pessoa atendida familiar ou terceiro que tenha vínculo com o atendido, relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado. Por que eu falo disso, né? Porque acontece, vamos dizer, de você ter uma amiga e o irmão dela está precisando de ajuda, né? E aí, nesse caso, você quer ajudar, né? Quer ser prestativa, enfim, é tua colega, e aí você recebe e inicia um atendimento. Então, assim, ali naquele momento, qual é a nossa concepção? Ou você vai se distanciar da sua amiga para atender o irmão dela, ou você encaminha o caso, né? Muitas vezes faz essa, como a Carla estava sugerindo, às vezes é uma visita, é uma escuta, né? Eu vou escutar o teu irmão, até em atenção à sua amiga, né? Vou escutar o seu irmão, mas eu entendi que o caso dele merece uma atenção melhor, então eu vou encaminhar o seu irmão para um colega de confiança, porque eu quero manter minha amizade com você. Então, assim, é muito importante, vejam como isso diz de uma postura, percebem? Que a questão ética, ela não está no código. O código é o nosso, ele te dá uma direção, a gente está te orientando para você, caso você estabeleça com a pessoa atendida ou com o familiar dela ou um terceiro um vínculo, né? É importante
que você tome uma decisão, se você vai atender aquela pessoa dentro desse contexto ou não, porque com certeza vão surgir questões familiares, vão surgir questões da tua amiga na sessão do teu paciente, então é você tomar essa decisão, porque provavelmente a gente entende que vai interferir negativamente, inclusive em situações que o teu paciente não vai te contar, porque sabe que tu é amigo da irmã dele. E, enfim, né? Aí vem a questão de confiança e outras, né, fantasias, talvez, que ele possa fazer em torno disso. Então, há no nosso código uma orientação. Cabe a nós decidir se permanece nesse atendimento ou se encaminha, tá certo? Bom, das responsabilidades do psicólogo, artigo 9º, é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger por meio da confidencialidade a intimidade das pessoas, grupos ou organizações a que tem acesso no exercício profissional. Penso que esse é o artigo que nos guia nessa situação, né, de autolesionamento, que fala do sigilo profissional, né, acredito que deve ser as maiores dúvidas, né, do grupo, da turma, em relação a como proceder nessa ocasião. Então, o que a gente orienta é aquele termo de consentimento já no contrato, né, é importante já no contrato psicológico, no contrato terapêutico, você colocar para o seu paciente que precisa ter contato de alguns familiares, contato telefônico, um contato próximo. Algumas vezes você precisa conhecê-los, então eles vêm pessoalmente, aí você combina com o seu paciente se ele vai estar presente nessa reunião, nessa escuta de pais que você vai fazer, né? Ou não, se ele quer estar presente ou não, né? Geralmente com adolescente você pode estar fazendo sim essa combinação, né? Ele está presente na reunião de pais que você vai fazer com os pais dele, né? Então, veja, há sempre esse trabalho de cuidar do vínculo, dessa relação de confiança, de saber que vocês estão próximos, porque muitas vezes, em caso de autolesionamento, você vai precisar da ajuda dessa rede familiar, dessa rede de amigos, né, do teu paciente. Bom, e aí a questão do sigilo. Gente, não tem uma regra, não tem uma exatidão, tá certo? Olha, quando isso que acontecer, essas e essas situações, você tem que avisar a família, então é muito mesmo desse estabelecimento, né, da relação de confiança que você tem com o seu paciente, dessa rede que você tem acesso, né? E de estar claro para o teu paciente desde o início, que na medida que você sentir que há um risco de morte, que há um risco maior para a sua saúde, né? Para a saúde do teu paciente, você vai sim entrar em contato com o familiar. Então, realmente diz da relação que você estabelece com ele, do que você percebe, né? E do momento que você acha prudente, né? Para fazer, então, um contato com o familiar e fazer esse alerta. Entende? Bom, e aí, alguns cuidados, né? Aqui eu trago a relação da ética psicológica com a equipe multiprofissional, e aí eu destaco o artigo 6º do nosso código. O psicólogo no relacionamento com profissionais não psicólogos encaminhará profissionais ou entidades habilitadas e qualificadas demandas que extrapolem o seu campo de atuação, compartilhará somente informações relevantes para qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter confidencial das comunicações, assinalando a responsabilidade de quem a receber, de preservar o sigilo. Bom, e aí, pensando também no sigilo, eu trouxe para vocês uma das nossas resoluções que eu entendo que é importantíssima para a gente cuidar, que são os prontuários, tá certo? A resolução CFP 01/2019, as resoluções elas são sempre indicadas, né, pelo número e pelo ano que ela foi lançada, que ela entrou em vigor. Então, o que é que essa resolução diz, né? Ela dispõe sobre a obrigatoriedade do registro documental decorrente da prestação de serviços psicológicos. E aí eu destaco aqui para vocês alguns incisos do artigo 2º, tá bom? No artigo 2º ela diz: os documentos agrupados nos registros do trabalho realizado devem contemplar a identificação do usuário e instituição, a avaliação da demanda e definição de objetos
objetivos do trabalho, o registro da evolução do trabalho de modo a permitir o conhecimento do mesmo e seu acompanhamento, bem como os procedimentos técnicos científicos adotados. Se você trabalha com testes, né, eu lembro que a Carla falou em uma das aulas com vocês que existem algumas escalas que podem detectar e contribuir para esse trabalho, então precisa estar registrado nas suas anotações, né? E no artigo 2º, inciso 4, ele fala do registro de encaminhamentos ou de encerramentos. Então, os prontuários, eles devem conter essas informações, né? Na nossa concepção. Então, são características clínicas do quadro, a idade de início, os tipos de autolesionamento empregados, os motivos para o autolesionamento, a história de tratamentos prévios, de eventos traumáticos, o uso de medicação, mudança de prescrição, fenômenos sensoriais como percepções e sentimentos físicos ou mentais perturbadores, antes ou durante a realização dos comportamentos repetitivos, e um termo de autorização dos responsáveis, ou aquele termo de consentimento, como eu falava, de ser importante também. Ele está com você, você está em mãos, ele está arquivado, né, junto com os prontuários, junto com a história daquele paciente, né? E aí, nessa resolução, você tem as informações de como armazenar esses prontuários, quem tem acesso, por exemplo, o teu paciente, ele pode ter acesso aos prontuários, né? Agora, a gente entende que existe um prontuário que eu posso apresentar para ele e um outro prontuário que é próprio das minhas anotações, das minhas conclusões, das minhas supervisões, né? Então, tem alguns termos, algumas conclusões que nós chegamos durante o tratamento, como diz aqui no anterior, né? Quando a gente fala registro, no inciso 3, registro da evolução do trabalho, de modo a permitir o conhecimento do mesmo e o seu acompanhamento. Então, tem alguns registros que são próprios, inclusive as palavras, os termos que a gente usa, são próprios, né, da ciência psicológica, tá certo? Então, ele não precisa ter acesso. Então, na hora que ele quiser ter acesso, é interessante que seja algo mais simples, né? Talvez uma descrição da sessão, enfim. Esses cuidados todos, essa resolução 01/2009, ela traz para a gente, tá? Bom, e aí já caminhando para encerrar e a gente poder conversar mais um pouco, considerações finais. O Código de Ética é um instrumento dinâmico de mediação entre o psicólogo e o usuário dos seus serviços, pessoa, grupo, instituição, sociedade ou Estado. O CEPP, ele deve ser divulgado amplamente para que favoreça o controle social por parte da sociedade, então, não só a nossa categoria, mas a sociedade precisa conhecer, né, o que ela tem de direito também. Divulgado e utilizado, sobretudo no âmbito da psicologia, devendo ser conhecido e manejado pelos que fazem parte dela. Então, pode colocar na sua cabeceira que vai ser importante para a sua atuação. E aí eu trago algumas legislações, como eu falei, o Código de Ética ele é um norte, mas as resoluções, elas vêm complementando o nosso código, vocês vão, inclusive, poder identificar como foi agora o EPSI, né? Nesse momento de pandemia, todos nós precisamos, foi preciso para nós nos cadastrar no EPSI, que é um sistema exatamente regido pela Resolução 11/2018, é a última que eu trago aí para vocês. Ela fala da prestação de serviço psicológico por meio de tecnologia de informação e comunicação. Então, ela passou a entrar em vigor desde 2018, que regulamenta como vai ser esse trabalho online, né, virtual, que a gente pode trabalhar, né? Então, ela traz todas as normas e a direção e orientação para esse trabalho. Mas existe também a resolução 3/2007, que dispõe sobre o exercício profissional e os estágios de aprendizagem, a resolução 1/2009, que foi essa que eu trouxe para vocês, que trata dos prontuários, a resolução 7/2003, que agora já é a 6/2019, eu coloco aqui para vocês, mas ela dispõe sobre o manual de elaboração de documentos escritos, atualizada para a resolução 6/2019, tá certo? Então, são resoluções que eu trago que eu acredito que complementam, nesse caso do autolesionamento, né, complementam o trabalho com o nosso Código de Ética, né? Então, eu agradeço a oportunidade, né? Trago aqui uma fala do Conselho Federal, que diz que ao mesmo tempo em que um código de normas explícitas se torna necessário, é bom lembrar que a moralidade se concebe como uma atitude, uma qualidade, valores, e que a ética não pode proporcionar soluções pré-fabricadas, né? Acho que foi disso que a gente tratou aqui, né?
sem que haja um trabalho interno de cada indivíduo, né? São impasses, são escolhas que a gente faz, né? Então, e que se propõe a agir eticamente, certo? Aqui eu trouxe alguns canais de acesso ao Conselho Regional de Psicologia, CRP11, e agradeço aqui pela minha participação, Carla. Muito obrigada. Leia, muito obrigada. Você ainda tem um tempinho para perguntas? Sim, sim. Leia, deixa eu te fazer, agora eu vou te fazer uma pergunta. No conselho, no EPSI, né, com esses atendimentos online, existem alguns grupos que não podem ser atendidos, né? Pessoas vítimas de violências, casos mais graves. Pacientes com autolesionamento também entram nesse grupo? Bom, eu acredito que cada caso é um caso, né? Penso que esses pacientes mais graves é importante a gente ter esse trabalho presencial, né? É disso que tu pergunta, que alguns casos mais graves não entram no atendimento online, é isso? Isso. Existe uma normazinha que determinados tipos de atendimento, tipo vítimas de abuso, vítimas de violência Sim, doméstica, a gente não pode estar atendendo online, né? O certo seria ter atendimento presencial. E aí me veio essa questão, né? Assim, se no caso do autolesionamento, esses pacientes também não seriam indicados pelo conselho fazer os atendimentos online. também, Carla, concordo contigo. Também entraria nesse nível, né, de gravidade, né, nesse nível de complexidade para a gente atender presencial. Sim. Assim, eu sei que é bem difícil ler essas perguntas, são bem delicadas, até porque não está dentro de um caso específico, né? Mas a questão do autolesionamento também sempre me causa essa dúvida, né? Dependendo, existem vários tipos de autolesionamento, a gente vai estudar, alguns já estudamos, outros a gente vai estudar ao longo dessa semana, e sempre vem aquela questão, né? É questão de vocês quebrar o sigilo e chamar a família para conversar ou não é? Essa é uma decisão do profissional, não é isso? Exato. Eu acho que eu falei um pouquinho sobre isso anteriormente, quando desde o contrato é importante que você estabeleça nessa relação os limites, né? Uhum. Então, você estabelecer junto com o teu paciente até onde vocês dois podem ir juntos, até onde você vai precisar, sim, incluir essa rede, né, de relacionamento, de sustentação afetiva que ele dispõe. E aí, desde o primeiro encontro, você ter esse contato, né, saber endereço, saber telefone de 2, 3 pessoas que ele confia e que você possa fazer contato. Então, realmente, a quebra do sigilo, ela diz de cada caso e do momento, né, que você se encontra naquele atendimento, naquele processo, para tomar essa decisão. E aí, o que é que a gente orienta também? Buscar supervisão, né? Buscar uma orientação, né? Também uma pessoa que você confie, que você compartilha ali daquele caso, das questões daquele caso, para lhe ajudar a tomar essa decisão, tá certo? A gente também não precisa estar sozinho nessa, né? Sim, E buscar claro. o conselho também, né? Uma Uhum. orientação do conselho. As fiscais, com certeza, vão também poder te ajudar nessa tomada de decisão. Mas veja, a decisão é sempre do profissional. O que a gente pode fazer, é claro, é dar uma orientação, discutir, escutar, porque o caso diz disso, né? Ele não diz de uma coisa exata, né? Sim. Não há um sinal, ou 2 ou 3 exatos para você. Fez isso daqui, você vai ter que tomar, né? E essa decisão e quebrar o sigilo. Não, diz realmente de como anda o processo do vínculo que você estabelece, relação de confiança, né? E dessa rede que a gente pode contar, assim, né? Essa rede que sustenta afetivamente o teu paciente. Isso que é isso. Pessoal, se querem fazer alguma pergunta, estão tão calados. Então, Posso fazer uma pergunta, Carla? assim, Pode sim, Emanuel, fica à vontade. Bom dia, Léa. bom dia. Léa, eu tenho uma pergunta para ti a respeito de
como é que o conselho percebe esse exercício profissional do psicólogo, que hoje é atravessado por outras práticas terapêuticas cada vez mais distantes do campo científico, né? Como é que o conselho vê isso? Como é que o conselho combate isso? Se combate, como faz, enfim. A gente tem assim uma gama de outros profissionais que se apresentam aí como cuidadores, como motivadores, como estão na clínica. E Sim, como é que o conselho percebe, qual é a leitura que o conselho faz disso, né? tá certo. Como é teu nome? Desculpa, não te ouvi. Desculpa, Manuel. Emanuel. Então, Emanuel, o conselho entende que nós reconhecemos o psicólogo, né? A psicologia. Então, se eu trabalho, vamos supor, como massoterapeuta, como acupunturista, né, eu não posso divulgar, né, aí vem desde a publicidade, né, eu não posso divulgar que eu tenho vamos dizer, essas duas propostas de serviço, né? Por exemplo, no meu cartão não pode estar lá, Léa acupunturista e psicóloga clínica. Sem chance, tá? Eu sou psicóloga. Agora eu posso fazer um outro cartão, né? E dentro da minha rede social também divulgar de uma outra forma, mas que não seja aliado ao serviço de psicologia, tá bom? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, se eu sou psicóloga, né, assim, a nossa orientação é que você divulgue os seus serviços e trabalhe como psicóloga. Se você resolve ser um acupunturista, uma massoterapeuta, um coach, constelação familiar, né, e outras práticas, né, aí você divulga e você trabalha, vamos dizer, em espaços separados, né? Mas o conselho, ele realmente não admite que você possa ter, vamos dizer, essas duas especializações e que você leve para dentro de uma sessão, vejam bem, a nossa preocupação é com a atuação profissional. Então, se dentro do consultório você trabalha com algo, dentro da tua prática, né, da tua abordagem teórica, né, e clínica, né, dentro da tua abordagem, você trabalha com a psicologia e com algum conceito religioso, ou com algumas massagens, ou com algumas técnicas que dizem de uma outra especialização que você tem, aí sim, isso é caso de denúncia, isso está, de fato, infringindo uma postura ética, porque isso não se mistura, Manuel. É dessa forma que a gente percebe. Obrigado, Léo. De nada. Disponha. Pessoal, temos mais alguma pergunta, dúvida? Ok. Então, lá eu queria muito te agradecer esse momento, né? Muito bom falar com vocês. Eu espero que os meninos se sintam convidados. Meninos é ótimo, né? Tem gente aí, né, que os nossos alunos se sintam convidados a se aproximar do conselho. Eu acho que é muito importante para a gente, como classe, se fortalecer, e a gente só se fortalece na união. E o conselho hoje é esse local, né, que a gente se une, esse local que a gente discute. O conselho tem lá seu. Antigamente era todo dia, né? Mas agora tem os dias específicos, né, Leia? Sim, as comissões elas se reúnem em alguns dias específicos, agora tudo online, né? Ainda não voltamos ao presencial, mas o É mais atendimento já fácil ainda, hein? retornou. Pois é, e aí assim, se aproximem, procurem, caso você, Carla, queira falar no particular também, posso te indicar algumas pessoas que são os presidentes da comissão, como seus alunos interessados podem entrar em contato, ou mesmo ligando para o conselho, né, e se informando conosco como participar dessas comissões, caso você tenha interesse por alguma delas, tá bom? Mas se aproximem, É estamos muito importante. abertos a receber. Essa pergunta do Emanuel, por exemplo, até que já ela que está encerrando, ela fala muito do que é que o conselho está fazendo, né? A pergunta tem que ser o que é que nós, psicólogos, estamos fazendo. O conselho, ele só nos representa. Então, a gente só vai conseguir fazer algo de significativo quando nós, como classe, nos unirmos, né? Então, assim, é muito importante que vocês, desde o começo da graduação, tenham essa consciência. Não é o conselho que faz, somos nós que fazemos. O conselho nos representa, nós votamos, nós mediamos, a gente precisa estar nos eventos, né? A gente precisa estar se Isso, aproximando. E só isso que vai
Inclusive, ela é voluntária, né, Leia? Sim, Tem nosso vários amigos trabalho é voluntário, exatamente. que são também voluntários e que estão participando. Isso é muito importante, eu acho que. E a gente precisa, a gente só vai fortalecer a nossa profissão. 2020 vai ser um ano muito marcante para a psicologia, né? Porque Sim. agora, se a saúde mental paquerava com a gente, agora ela quer casar com a gente, né? Porque o adoecimento e o sofrimento hoje já está tão significativo que Sim. cada vez mais as pessoas olham com muito respeito à nossa profissão. Mas a gente precisa se unir, se organizar. E isso só vai acontecer, né? Os meninos do conselho geralmente levam muitas coisas nas costas quando nós chegarmos juntos, né? Então, Exato. fica aí para os meus alunos, primeiro contato com o conselho. Eu espero que vocês possam procurar. Tem o site, eles têm um Instagram Tem também, que se movimenta Instagram, bastante. exatamente. Temos alguns eventos, então essas comissões, Carla, só finalizando, porque o Emanuel também perguntava o que é que o Conselho vem fazendo. Então, através das comissões, nós organizamos os eventos, né, as lives, os encontros. A partir das reuniões é que surge esse trabalho de orientação também, tá? E de se aproximar da nossa categoria, tá bom, Emanuel? Até concluindo aqui a resposta para você. Né? Então, o conselho ele se movimenta através dessas comissões que eu citei hoje aqui no início, tá bom? É isso. Bom, Muito e falando obrigada, Leia. E da até as oportunidade, próximas. agradecer exatamente, né? A oportunidade de apresentar o conselho e a gente discutir um pouco. Eu fui ler, eu fui estudar sobre o tema, então, assim, muito obrigada. Também aprendi com vocês. Tá bom, Carla? Obrigada, é um prazer e até a próxima. Estamos à disposição, tá? Beijo, até Até a logo. próxima. Beijo a todos, um prazer. Gente, a gente continua agora, né, com o nosso próximo convidado, doutor, com o psiquiatra Gleison Diego. Ele já está aí? Professora, é Ruth. Oi, Ruth. No caso de criança e adolescente, quem assina o contrato são os pais, Sim, no caso de crianças e adolescentes, quem assina o contrato são os pais, ou então algum responsável, às vezes em um avô, às vezes em uma madrinha, um tio, mas é muito importante que seja o responsável pela criança legalmente. E os pais precisam ser comunicados. Não é incomum, por exemplo, um avô trazer a criança para o consultório, mas que quem paga, às vezes quem paga é uma outra pessoa. Então, você tem que ter o contato com os pais. Hoje, o que eu percebo de mais comum é que quem leva o menino para o consultório é um terceiro. Mas o pai e a mãe precisam estar cientes, ou o responsável legal precisa assinar. Respondi a tua pergunta, Ruth? Não. Então, agora, agora eu quero convidar, né, o psiquiatra Gleison Diego. Todo mundo aqui já sabe que é meu irmão. Pode relaxar, Diego. O Gleison já fez uma propaganda. E a gente vai conversar hoje sobre uma coisa muito importante, né? Que é o contato da psicologia com a psiquiatria. Já que a gente vem falando desse movimento, né? Que é o movimento de pacientes que precisam, né? Quando a gente, inclusive, vamos ficar claro, pacientes graves, né? Como que se autolesionam, pacientes em ideação suicida, pacientes com alguns transtornos mentais graves, vocês vão ter a oportunidade de ver em psicopatologia, a gente vai precisar sempre do apoio do psiquiatra. Então, eu convidei ele hoje para bater um papo com a gente, né, para tirar algumas dúvidas. Uma outra coisa importantíssima, né, o psicólogo, ele tem que ter conhecimento de medicação. A gente não prescreve, e nem pode prescrever, né, sempre tem aquela, por que o psicólogo não prescreve? Porque nossa formação não é voltada para isso. Em alguns países europeus, há psicólogos que prescrevem, mas dentro de um outro tipo de formação, dentro de uma outra faculdade, que não é a que a gente faz no Brasil atualmente, certo? Então, a gente tem vocês vão ter uma disciplina só de psicofarmacologia, e a ideia é que vocês conheçam os efeitos colaterais, que vocês conheçam as medicações padrão para cada transtorno, mas que quem tem que fazer a prescrição e esse acompanhamento é o psiquiatra. Então, eu convido vocês hoje para conhecer o psiquiatra Gleison, que é psiquiatra e também é psiquiatra infantil. Bom dia. Deixa eu ver.
queria agradecer. E eu assisti a primeira hoje e ela foi muito importante. O tratamento, eu não diria só dos pacientes mais graves, mas de todos os pacientes deve ser multidisciplinar. Não há como um único fármaco, só medicação, ajudar essas pessoas. Existe, em algumas situações, a necessidade da medicação, mas precisa de algo a mais. Eu gosto de encarar a medicação como se fosse um escudo. A pessoa precisa daquilo para iniciar uma batalha, mas o aprendizado de como lidar com aquilo, ele só vai ter na terapia. Então, são vocês, esses profissionais, que vão, daqui a pouco, estar nesse campo de batalha, que vai orientar o paciente como ele deve enfrentar. Saindo dessa batalha, algumas vezes a medicação, como esse escudo, não será tão necessário. A Leia, como a gente está falando sobre automutilação, já tinha adiantado que existem alguns transtornos psiquiátricos que realmente a autolesão faz parte. Falando mais da infância e adolescência, é muito comum o comportamento autolesivo em pacientes com déficit intelectual de moderada grave. Déficit intelectual seria o antigo retardo mental, onde faz parte do diagnóstico essa dificuldade de lidar com frustrações e havendo esses rompantes de auto ou retroagressividade, onde o tratamento seria para ajudar no controle do transtorno e, por consequência, esse comportamento automutilatório ia reduzir. Ou seja, não existe um tratamento para o comportamento autolesivo, mas sim para a causa. A gente atuando na causa, a consequência do comportamento ele vai reduzir. Mas existem, eu citei o déficit intelectual, mas existem inúmeros outros. Dentro do espectro do autista, às vezes existe essa possibilidade desse comportamento, mas como algo de autorregulação de suas emoções. A gente também encontra esse comportamento dentro dos transtornos de personalidade, mais conhecido como borderline, onde até um dos critérios para a gente tentar estabelecer esse diagnóstico, o comportamento autolesivo faz parte. Pacientes dentro de um transtorno depressivo, às vezes, como a Léa já adiantou, para ele tentar lidar com esse sofrimento psíquico tão intenso, às vezes, um comportamento repetitivo, de ver um colega, um primo, infelizmente, esse comportamento está sendo muito difundido nas redes sociais, busca esse tipo de atitude para lidar com o sofrimento, onde, às vezes, a busca de um profissional, de um psicólogo, de uma equipe, é o que fosse realmente lidar com a resolução desse problema. Então, ele é um comportamento autolesivo, é muito complexo, no qual a gente deve sempre atuar na causa. Não existe um profissional, existem os profissionais. Dentro da infância, além do psicólogo, entra o terapeuta ocupacional, entra às vezes o fono. Imagina uma criança que tem uma dificuldade de se comunicar. Então, ela precisa de um profissional que o ajude nesse processo para poder se expressar suas emoções. Uhum. E, Gleiton, como é que está a situação? Assim, você trabalha no hospital mental de Metropolitana, não é isso? Eu queria saber como é que está a situação hoje, né, pós-pandemia, de casos como esse em relação às crianças e os adolescentes. De terceira onda. Ao término dessa pandemia, os transtornos de ansiedade, os transtornos, eles estão aumentando a quantidade. A emergência a gente está perceptível a busca de pacientes não saber lidar esse novo formato, esse isolamento, esse afastamento social está trazendo muita angústia, muita ansiedade, e um de pacientes que já tinham algumas demandas emocionais, isso é meio que aumentou. E uma das formas de se expressar esse aumento é também
essa autoagressão. Você falou um pouquinho da questão de como a autoagressão está relacionada a outros transtornos. Mas a gente também vê alguns casos em que a autoagressão não está relacionada a outros transtornos, né? Nesses casos, assim, há tratamento medicamentoso? Tem um efeito colateral, uma redução da impulsividade. A medicação ela não é com esse objetivo, mas traz também esse efeito. Então, nesses casos pontuais, alguns anticonvulsivantes, alguns antipsicóticos, como a risperidona, eles podem também ter esse efeito no controle da impulsividade. Outros anticonvulsivantes também têm esse efeito colateral, como o topiramato. Ou seja, são fármacos que foram desenvolvidos para uma outra finalidade. Controle de um quadro psicótico, mas percebeu-se com a utilização que ele também proporcionava um determinado controle da impulsividade. Então, a autoagressão, dentro de um contexto de impulsividade, teoricamente poderia ter um benefício no uso desse fármaco. Mas, mais uma vez, as armas que a gente pode se utilizar no controle desse comportamento. Precisa ter um acompanhamento psicoterápico. E o profissional tem que compor uma equipe onde os profissionais, a psicologia, como muito importante a gente ter essa comunicação com o outro profissional que está prestando assistência de uma forma ética, mas com o objetivo de ajudar aquele determinado paciente. Imagine que no exercício da psiquiatria a gente vê o paciente com frequência mensal, às vezes a cada 2 meses. É diferente do olhar do terapeuta, que vê semanalmente, em alguns casos até mais de uma vez por semana. Então, quando a equipe é coesa, um pode sinalizar informações que para o outro, no caso para mim, às vezes não é tão claro, não é tão evidente. Então, por isso que é muito importante essa equipe estar entrosada em prol do benefício do paciente. E quanto a essa questão da equipe, assim, essa discussão, por exemplo, da automutilação, ela não acontece muito dentro da universidade, por exemplo, do curso de psicologia, né? Hoje a gente já vem trabalhando para trazer alguns temas mais difíceis. É comum você, nesse trabalho com a equipe, perceber que a equipe não tem, assim, conhecimento desse determinado assunto, dessa determinada questão? A questão da automutilação traz todo um tabu de tanto o paciente tende a esconder, como a equipe profissional não é tão bem preparada dentro da sua formação. Até puxando para mim, que sou psiquiatra, fiz uma especialidade, são poucos casos específicos que, quando aparece, há uma discussão sobre isso. Ou seja, não existe, hoje vamos ter uma aula sobre isso. Não. É sempre uma característica dentro de determinada patologia. Então, até na convenção psiquiátrica, e eu acredito que você está tentando prover para o profissional de geração de psicólogos um outro olhar, uma outra formação. Como eu devo abordar? No ano passado saiu um estudo com os estudantes que viu um percentual de 82% de jovens com comportamento autolesivo que sofriam abuso sexual. Uhum. Então, ou seja, existe um sofrimento. Eu não posso simplesmente negligenciar, como às vezes, infelizmente, na sociedade impõe. É uma forma de chamar atenção. Chamar atenção, sim, mas por trás pode ter um sofrimento enorme da qual a gente não está tão exposto assim, não está tão claro assim. Sim, é verdade. A gente
Pessoal, vocês podem fazer perguntas, não vi nenhuma mãozinha levantada. A gente está aqui batendo um papo. Uma outra questão que a gente percebe muito, né, na questão desse movimento autolesivo, isso já... Eu não sei se você lembra dessa época, se aconteceu com você também, a questão daquele seriado, 13 Razões Por Quê, né? Quando aquele seriado ele veio à tona, gente, o meu consultório ficou lotado de adolescente. Assim, era menino, era adolescente mesmo. Essa faixa de 14 a 18 anos, a gente teve um boom. Muita criança e muito adolescente que assistiu o seriado. Aquilo foi, para alguns, aquilo foi um gatilho, sim, mas um movimento que a gente percebeu, inclusive eu ouvi isso, né? De um caso que falou, não, estava todo mundo fazendo e eu fui fazer também. É muito importante essa tua fala da questão do abuso sexual infantil, porque sim, né, são casos que a gente vê bastante, mas a adolescência ela é um período muito delicado, né? A adolescência é aquele período em que a criança quer sair, né, deixar de ser, todo mundo quer ser amado e reconhecido, né? Mas ela quer deixar de ser amada e reconhecida não só pela família, mas por um grupo de pares. Então, a gente também viu casos de crianças e adolescentes que foram fazer isso porque queriam fazer parte do grupo, se sentir pertencente a alguma coisa. E esses movimentos, eles são comuns na adolescência, né? Geralmente, às vezes, é um tênis, é um sapato, é uma blusa, é um blade, é um celular, mas teve um determinado momento histórico que a gente viveu, pelo menos faz 2 ou 3 anos, teve o boom desse seriado, e aí trouxe também essa questão dos casos de autolesão que não estavam relacionados a um sofrimento psíquico direto, né? Como você falou, é um sofrimento psíquico indireto. E não é fácil lidar com essa situação, né? Então, é muito importante que a gente, como profissional, tenha esse contato, né, com outros profissionais, como terapeutas ocupacionais, com a própria escola, por exemplo, né? A gente tem que ter uma relação, a gente acabou de ouvir a Leia, né, antes do Gleidson entrar, e essa questão ética, quando o paciente está em sofrimento, é preciso ajuda da comunidade toda, para que, de fato, a gente consiga dar ao paciente a melhor assistência possível. Aí eu te pergunto, Gleison, como é teu relacionamento com os psicólogos? Eles costumam te procurar? É possível fazer essa discussão? Como é que funciona? Assim, na nossa formação, a gente tem muito pouco contato com médicos, né? Então, sempre fica aquela dúvida, qual a melhor forma de abordar o profissional? Como é que pode ser feita essa troca de uma forma que seja positiva para o paciente e seja fácil para ambas as partes? Quando o paciente me procura, se ele já tem um profissional que o acompanha, que a maioria dos que me buscam, buscar o contato desse profissional, desse terapeuta, e tenta entrar em contato, inicialmente por um WhatsApp, por um e-mail, para a gente combinar um tempo, um momento específico, num local seguro, onde a gente possa estar trocando essas informações, respeitando determinados limites de informações. Você não precisa me expor tudo, mas você consegue me expor exatamente o que eu posso fazer para a gente alinhar discursos. É muito importante que nós trabalhamos como aliados em prol da assistência a esse paciente. Entre outras palavras, nós somos profissionais que nem vocês. Eu não morro, eu sou assim, a gente entra em contato, a gente marca, a gente pode tentar fazer uma chamada, a gente pode tentar fazer um convite, e a gente tem que tentar sentar junto com esse outro profissional e fazer uma pequena reunião, onde nós podemos discutir, onde eu posso tentar trazer o meu olhar e o terapeuta, o psicólogo, me traga o olhar dele, e para que nós dois podemos alinhar. E eu acho muito interessante, com alguns pacientes que eu faço esse tipo de discussão com o terapeuta, como às vezes muita coisa já está alinhada, muitos olhares eles se encontram. Então, isso é até reconfortante de eu saber, poxa, eu estou enxergando pela porta, é por aqui. Então, o paciente que é difícil para mim vai ser difícil para vocês, e a gente tem que se unir e juntos a gente consegue ir mais longe. E no caso da medicação com crianças e adolescentes, tem diferença da medicação com adultos?
Na infância e adolescência, a gente tem que adequar a dose ao peso. Fazendo um pequeno comparativo. Um jovem, ele pode tomar um comprimido de dipirona para a febre, mas uma criança de 20 quilos não dá para esse comprimido. A gente vai ter que usar realmente uma formulação líquida, e outras soluções. Uma psiquiatra da infância, a gente vai ter que fazer o ajuste da dose de acordo com o peso, respeitando uma orientação das instituições, como a Anvisa, dos manuais, dos protocolos. A gente tenta fazer esse ajuste de acordo com o peso. Tem uma pergunta que sempre paira, né, entre os psicólogos, existem algumas teorias da conspiração por aí, né? Mas, por exemplo, a determinados grupos de medicação, eles causam dependência? A única medicação que sabidamente causa dependência são os benzodiazepínicos, como esse diazepam, rivotril, clonazepam, esses têm um potencial de causar dependência química. Então, quando o profissional médico utiliza desse tipo de medicação, são casos mais graves, onde deve haver um planejamento de a data do início e a data do término. Como assim? Em até 18 semanas, o risco de dependência não é tão intenso. Mas, em geral, utiliza-se esse medicamento e o paciente fica por anos tomando essa medicação. Então, às vezes ele passa a ter uma dificuldade de tirar pela abstinência que aquela medicação pode trazer. Então, fora os benzodiazepínicos, que em geral existe a orientação de não prescrevê-los na infância e adolescência, em geral, as demais medicações não têm esse potencial de dependência. Muito pelo contrário, boa parte dos pacientes não querem tomar a medicação. Então, para a gente que lida com o paciente, é muito pelo contrário. A gente, às vezes, precisa trabalhar a necessidade daquela medicação naquele momento. Em geral, o nosso desafio é ajudar o paciente a se manter naquele tratamento, tanto medicamentoso quanto psiquiátrico. Inclusive, tem um estudo que fala que 70% das medicações psiquiátricas prescritas no Brasil hoje, elas não são prescritas por psiquiatras. Ou seja, né, o profissional que é especialista nessa área, como você falou, tem dificuldade em fazer que o paciente faça adesão ao tratamento. Então, provavelmente, 70% que está realmente buscando essas medicações, ou elas não têm uma questão psiquiátrica, ou elas não estão sendo bem orientadas, né? Que é o que a gente vê muito hoje, que as pessoas conseguem com algum parente que é médico, conseguem com algum farmacêutico que é amigo, trabalha na farmácia, e isso é muito sério, né? Isso é muito perigoso. Aí entra um outro ponto que também é comum dentro da questão da autolesão, que são crianças e adolescentes com problemas de dependência. Como é que é feito o tratamento de alguém que tem dependência química, por exemplo, do ponto de vista medicamentoso? Diego, tu pode repetir, que eu não te ouvi. O tratamento da dependência química já é algo mais complexo, onde, às vezes, no início do tratamento, é necessário, às vezes se faz necessário um internamento para que possa se ocorrer uma desintoxicação. A medicação ela possa sair do corpo e seja ofertado um suporte para ela suportar a abstinência da medicação. Infelizmente, existem poucas clínicas sérias onde é ofertado tudo aquilo que o paciente precisa. E nos serviços que são bem estruturados, a gente vê que é uma equipe enorme que está provendo ajuda para esse jovem, para esse paciente. Entra psicólogo, entra terapeuta ocupacional, existe trabalho de musicoterapia, existe o educador físico, existe grupo de apoio aos pais. Normalmente, não é só o paciente adoecido, às vezes é a família está adoecida. Então, há necessidade de prover o suporte tanto para o paciente como para aquela família. Entendi. Pessoal, vocês têm alguma pergunta?
Minhas perguntas já estão acabando. O povo tá tímido. Professora, eu não sou, não. Pois é, a Ruth eu sei que não é. Pois é. Para o doutor Diego, existe, eu já vi caso de serem os pais que não querem que a criança deixe de tomar medicação. Nesse tipo de caso, é como eu tinha adiantado. O nosso grande desafio é fazer com que o paciente se utilize daquela medicação no início do tratamento. Então, é importante a gente conversar bem com a família, expressar para eles a indicação onde aquele fármaco vai prover um benefício. E eu gosto, dentro da minha prática, explicar exatamente qual é o objetivo, qual é o nosso segmento, por quanto tempo aquela medicação ela vai ser utilizada. Então, quando o paciente consegue enxergar, a família consegue chegar a um norte de se o tratamento for ocorrer como for planejado, quando a medicação entra e quando a medicação sai. Porque a medicação, se a gente conseguir esse objetivo, a medicação sai. A terapia, não sei, às vezes pode ficar a vida toda, porque a criança ou adolescente, ele vai sendo exposto a cada vez novos desafios. Então, esse suporte psicoterápico, às vezes, é o que faz com que haja o controle de uma possível remissão. Então, é muito comum a gente conseguir dar alta do processo medicamentoso, mas a terapia não. Você falou fez essa pergunta, me lembrou de um paciente que a gente acompanha no Hospital de Messejana, onde houve um tratamento para transtorno obsessivo-compulsivo, onde a gente conseguiu dar alta da medicação, mas a terapia, no caso a abordagem do profissional da área cognitivo-comportamental, vai continuar, ou seja, o paciente ele foi iniciada a medicação, foi feito abraçou a causa, foi feito de acordo com o programado e a gente conseguiu. Usou por um determinado tempo, foi um longo tempo, até cerca de 2 anos, mas a medicação saiu por completo. E o que ele mantém, o que o mantém bem é o tratamento psicoterápico. Sim. A última pergunta, porque o Gleidson precisa sair. Alguém quer fazer? Ou faço eu? Eu. Vai, Professora, é porque é uma dúvida aqui que fica me consumindo. Outra coisa, doutor, e no caso inverso, quando o paciente ele tem a alta e ele realmente não consegue, ele tem medo de deixar a medicação e voltar a ter todo o transtorno de novo, né? Voltar assim, ter o sofrimento. Aí é encaminhado para o psicólogo, é isso? Na minha prática, o psicólogo ele precisa estar desde o princípio. É um trabalho em conjunto. Na minha prática, eu não consigo ver um paciente melhorar se ele não tiver um processo psicoterápico. Principalmente eu que trabalho com infância e adolescência, se, por exemplo, eu tenho uma criança onde a mãe é deprimida e se ela não tiver um processo psicoterápico de autocuidado, a melhora demora muito. Então, respondendo à tua pergunta, quando o paciente tem esse receio de tirar a medicação, o que pode fazer é, por exemplo, diminuir, a gente ir desmamando, a gente ir tirando a medicação de uma forma mais lenta, para dar tempo ao paciente a percepção de que é possível, ele consiga perceber, nossa, a medicação diminuiu pela metade, está tudo bem, a medicação está 1/3 daquela dose e está tudo bem, está 1/4 daquela dose, está tudo bem, a gente retira a medicação, às vezes no Hospital de Messejana a gente sempre provê algumas consultas pós a retirada completa da medicação, para a gente verificar, tanto a gente e para ajudar o paciente a perceber, olha, veja, você está sem a medicação, está tudo bem, e a vida segue.
Então, Gleidson, muito Muito obrigada. obrigada. Agora a pergunta é minha. Gente rápida que ele tem horário. Dá para responder? Gleidson? Oi? Dá Pode para dizer. mais uma pergunta? Vai lá, Mari. Pronto, em questão dessa substituição, pode haver uma substituição de remedicamento ou só diminuição mesmo? Tipo, por exemplo, a pessoa vai começando a parar de tomar, como você bem disse, mas ocorre a substituição por outro medicamento que ela também precise ou não? Às vezes, durante o tratamento, a gente inicia uma determinada medicação com o objetivo de ajudá-lo. Mas, infelizmente, todo organismo é diferente e aquele mesmo fármaco que ajuda muita gente não ajuda outras. Dá um exemplo. Tem gente que a dor de cabeça passa com dipirona, mas para outros o paracetamol também é eficaz. Então, às vezes, durante o tratamento, o desafio é achar o medicamento e a dose que o ajude. É possível, às vezes, durante o processo, não conseguir tirar todas as medicações? Vai depender da patologia. Imagine que eu estou tratando uma doença crônica, um exemplo, esquizofrenia. Então, pode ser que num processo de crise, de surto, entre uma quantidade enorme de medicamentos, mas que durante a melhora vá saindo quase todos, mas alguns, por se tratar de uma doença crônica, é possível que haja apenas uma diminuição na dose para que a gente consiga fazer uma manutenção daquela estabilidade do quadro. Gente, muito obrigado pelo convite. Acho que foi a primeira vez que eu participei. Eu estou um pouco nervoso de ligar a câmera aqui para tentar controlar minha ansiedade, tá certo? Gostei bastante e se tiver uma outra oportunidade, eu ficarei muito feliz com um novo convite, tá bom? Muito obrigada pela participação, foi ótimo. Assim, é muito importante essas trocas, né, entre a gente. A gente lá em casa seria as nossas. Se vocês pudessem assistir a gente discutindo lá em casa, vocês iam ver como ia ser rico, né? Essa troca é muito importante, tanto para mim quanto para ele, né? Esse movimento da gente poder cuidar das pessoas em parceria, não só psicólogo, psiquiatra, mas psicólogo e outras profissões. Gleidson, muito obrigada pela participação, assim, eu espero que a gente possa ter outros momentos como esse gravado, né, e com a turma, não só lá em casa, e muito obrigada mesmo. Até mais, Gleidson. Tchau, tchau. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Sem dúvidas, sem perguntas? Ok. Então, gente, eu vou encerrar a aula por hoje, tá bom? Lembrando a vocês que próxima semana vai ser enviado o link. Vai ser enviado, não, vocês não têm prova, né? O trabalho. Vocês vão me enviar o trabalho, tá bom? Eu recebo até a próxima quinta, dia 3 de dezembro. É o prazo para vocês enviarem para o meu e-mail aquela atividade que vai valer a nota final de vocês, tá bom? Para o pessoal que vai para a segunda chamada é dia 10 de novembro. Eu vou enviar a prova para vocês por link, tá bom? Eu vou enviar uns 2 dias antes para que vocês possam me enviar no dia 10. Então, no final de semana antes, para vocês me enviarem no dia 10, tá? Espero que vocês possam ir no evento, vai ser bem legal amanhã à noite, sábado pela manhã. Foi um prazer enorme estar com vocês nesse semestre maluco, né? Mais aí um ano, nessa disciplina que veio, né, no meio do tempo. Mas eu espero que a gente tenha conseguido fazer reflexões interessantes, outros pontos de vista. Eu adoro essa disciplina porque a gente pode trazer muitos olhares, muitas visões, e podem mostrar para vocês como a psicologia é potente, como a psicologia ela entra e conversa com. É por isso que eu amo ser psicóloga, né? Porque a gente pode adentrar em vários espaços. Então, só tenho a agradecer a vocês aí a atenção, o carinho de sempre. E nos encontramos no evento, eu espero. Se não, nos encontramos aí pela vida nos próximos semestres, tá bom? Professora, Oi. o evento vai ser presencial?